Olá! Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o ócio. O que é essa definição? Qual que é a importância da gente colocar ele também na nossa lista de prioridades? E é uma atividade que a gente pode fazer muitas coisas neste período, como também fazer nada. Meu nome é Mara Abigail, vem com a gente que nesse dia eu quero te apresentar por que é importante o ócio para nós. E aí, eu quero te contar que assim, nesses últimos dias, por uma questão de uma greve do transporte que gerou um caos onde eu moro, nós ficamos presos sem poder fazer muitas coisas. E aí eu tirei exatamente para poder curtir o ócio. Então eu vou te dar algumas definições de ócio e aí a gente vai ver que existe dois tipos de ócio. Mas aí talvez você me pergunte, Mara, mas afinal de contas, o que é o ócio? Então vamos às definições. O ócio em sua definição, né, vendo pelo dicionário seu significado, ele é cessar o trabalho, é uma parada, uma saída do modus operandi, é uma quebra de status, é vagar, é descansar, é fazer nada. Por quê? Porque quando a gente faz muita coisa, quando a gente tem uma série de atividades, de responsabilidades, nós temos a tendência de entrar num ciclo vicioso que a gente chama de modus operandi. E o ócio é exatamente para poder quebrar esse padrão de execução, dar ao cérebro e ao corpo um repouso, um descanso que ele precisa para produzir novas coisas e com criatividade. Qual que é a importância disso pra gente? Talvez você esteja achando assim, a Mara tá mandando a gente ficar à toa. Não é somente ficar à toa, mas é respeitar o corpo, dar ao nosso cérebro essa parada, essa cessação do trabalho, do modus operandi, da execução para ele entrar num outro ritmo, né? O nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios e aí nós temos a área pela criatividade e a parte que é responsável pela razão, pela execução, pelas atividades práticas, pelas exatas. E aí, de acordo com as nossas habilidades, as nossas atividades, a gente ativa mais um hemisfério cerebral. E aí, de acordo com o nível de atividade e a nível que eu estou dizendo em termos de quantidade e de intensidade, o nosso cérebro vicia naquele tipo de operação, naquele tipo de ativação. E quando a gente está fazendo atividades de execução e com muita frequência, por exemplo, eu tenho uma lista com 30 coisas para eu poder fazer, eu tenho que fazer ela hoje. E aí eu não parei nem para poder fazer um descanso, um repouso, um tempo comigo mesmo, um tempo para nada. Então meu cérebro ficou o dia todo naquele modus operandi. E aí, qual que é a importância de nós quebrarmos esse estado de execução para o ócio, né? Existe também dois tipos de ócio que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Além do nosso cérebro sair desse modus operandi e ativar novas funções, o ócio também permite dar voz à nossa criatividade. Quando nós estamos em constante atividade, nós temos dificuldade de identificar oportunidades, seja de melhoria, seja de inovação. Nós temos dificuldade de sermos criativos, porque o nosso cérebro está muito centrado, muito ativado naquele modus operandi. Então, para recapitular, a importância do ócio, nós temos a saída desse modus operandi, nós temos a voz e a ativação da criatividade e nós ativamos partes do nosso cérebro que antes estava desativada porque só aquela que estava em constante atividade era utilizada. Então nós permitimos o nosso cérebro ativar novas funções. E aí existem dois tipos de ócio. Vamos lá? Para o filósofo Dominique Masque, existe o ócio alienante, que é aquele simplesmente ficar à toa. E aí ele vê o ócio alienante como uma sensação que nós temos de inutilidade, vazio, e são, sabe aquelas atividades ou aqueles dias que você tem vontade de fazer alguma coisa para fazer, não gera um tédio, não dá a sensação que o tempo está e a gente está parado? Este é o ócio alienante. E existe o outro ócio, que é o ócio produtivo. É quando neste período de descanso você faz coisas que respeitem ao seu corpo e que ativa a criatividade. Por exemplo, o meu corpo precisa descansar, ele precisa de deitar e dormir?
Vamos deitar e dormir. O meu corpo precisa de uma atividade física? Vamos fazer atividade física. Nesse interim, eu posso ouvir uma música que me deixa bem. Eu vou ler um livro que eu tanto queria, mas não estava com tempo. Eu vou fazer coisas que ativam minha criatividade. Eu vou pegar um desenho para fazer ou colorir, ou eu vou pintar. Sabe aqueles hobbies que a gente tem, que nos faz bem, mas que a gente nunca tem tempo para fazer e que nos leva à criatividade? É isso que eu vou fazer no ócio criativo. O ócio criativo, você está descansando, respeitando o seu corpo, renovando suas energias e ao mesmo tempo ativando cada vez mais sua criatividade. Faça esse teste. O dia que for sua folga, o seu descanso, pegue para fazer somente aquelas atividades que te trazem emoções e sensações boas. Esteja também com o caderninho do lado, porque vai sair ideias do nada e essas ideias se perdem assim 2 segundos e aí você corre para anotar. Você vai perceber que do nada vem uma ideia boa para poder fazer algo novo, do nada vem uma ideia para resolver um problema que você ainda estava em conflito, mas não conseguia encontrar uma solução. Esse é o ócio produtivo. E, cientificamente falando, o nosso corpo precisa do descanso, mas nós estamos viciados na execução. E quando fala em produtividade, em planejamento, em organização, em alguns temas que a gente trata aqui no canal, a sensação que dá é que a gente tem que se preparar cada vez mais para aumentar a quantidade de coisas que a gente faz. É como se a gente visualizasse o nosso tempo, 24 horas, como aquele joguinho Tetris, que tem aqueles bloquinhos que você vai encaixando para que vai enchendo sem nenhum espaço livre, e a verdade não é essa. De 2016 para cá, depois que eu tive um problema de saúde, né, que foi uma sequela da chikungunya que eu adquiri, eu tive que aprender a respeitar o meu corpo. Eu nunca tinha parado para analisar isso, e aí eu tive que compreender que o meu corpo era quem de atenção no momento. E aí, eu tenho o hábito e eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso acaba sacrificando quem? O próprio corpo. E hoje, quando eu não faço isso, quando eu foco no que eu preciso de fazer, o corpo grita através de dor. Dor generalizada pelo corpo inteiro. Então, eu aprendi, estou ainda aprendendo que eu preciso de dar atenção ao corpo. E nesse exato momento, eu estou vivendo um aprendizado ainda um pouco diferente. Além de respeitar o corpo, entender que a gente precisa do ócio, para que quando a gente voltar para o modus operandi, a gente voltar com energia renovada, a gente voltar com mais disposição, a gente voltar com criatividade, inovação e fazer melhor do que a gente faz. Então, eu tenho um alerta no meu corpo que se chama dor, quando eu não respeito. Mas, esses dias que a gente ficou aqui sem transporte, que foi um caos, não dava para sair para trabalhar, para fazer muitas coisas, eu fiz o ócio. E aí, para usar os 2 tipos, eu fui testando até pra gente gravar este vídeo aqui, as sensações que o ócio produtivo traz e as sensações que o ócio alienante traz. O ócio alienante foi gerando assim, a princípio foi no ócio alienante, né? A gente não sabia que horas que o transporte ia voltar, se ia dar para poder ir trabalhar ou não, como que isso ia funcionar. E aí a gente sentiu uma obrigação a cumprir, uma série de coisas a fazer, não podia fazer nada, e uma inutilidade, o tempo estava passando, e uma quantidade de coisas que eu poderia estar fazendo se eu tivesse no meu dia a dia ativo. Isso foi gerando uma angústia, um desespero. E aí, quando eu vi que realmente não tinha jeito, nós iríamos ficar mais tempo sem o transporte, aí conversando com algumas amigas e tal, aí no nosso grupo surgiu esse assunto, e aí eu falei, é verdade, então agora eu vou partir para o ócio produtivo. E aí eu fui ver alguns materiais que eu não tinha tempo para ver, fui anotar algumas coisas que eu não tinha tempo para poder escrever, fui preparar e pensar neste vídeo que a gente está fazendo aqui agora, e aí eu fui vendo
que é produtivo de um modo diferente do que normalmente estava acontecendo. Eu estava fazendo coisas diferentes, eu estava me sentindo melhor, eu estou mais descansada do que normalmente eu estaria e sem aquela culpa do que ficou parado enquanto não poderia ter sido feito, porque eu fiz coisas, mas ativando o lado da criatividade, do descanso. Então essa é a dica deste vídeo: experimente o ócio, mas saiba que existem dois tipos de ócio: o alienante e o produtivo. Exerça o produtivo e veja como que você vai se sentir melhor, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço!